Hoje eu quero falar da nossa hipocrisia cristã. É necessário a gente falar de pontos e assuntos e temas que são relevantes dentro da nossa igreja. Eu estava até pensando ontem, a nossa comunidade, irmãos, ela nunca irá crescer enquanto Deus não achar em nós um coração lavado pela graça de Cristo e livre da hipocrisia. Você sabe o que é hipocrisia? Eu vou falar para vocês. Eu tive a coragem ontem de entrar no chat GPT e eu coloquei assim, ó. Como que eu coloquei? Não é discrimina. Alguma coisa assim eu coloquei. Fala para mim a respeito da hipocrisia. Aí eu até anotei para falar para vocês. É uma resposta de IA, inteligência artificial. Hipocrisia é um comportamento de fingir ter qualidades, virtudes, crenças ou sentimentos que a pessoa não pratica ou não possui de verdade. Em outras palavras, é quando alguém cobra algo dos outros, mas não vive. Olha a resposta. Mas não vive aquilo que exige. Definições simples. Hipocrisia é a incoerência entre o que se fala e o que se faz. Exemplos. Uma pessoa que critica a mentira, mas mente constantemente. Irmãos, olha aí, uma pessoa que critica a mentira, mas mente. Isso não tem dentro da igreja, irmãos. Não tem. Aqui só tem anjo. Só santo, irmãos, aqui só tem santo. Só tem santo aqui, né? E eu me coloco junto, tá? Não estou me retirando do corpo, não. E até uma coisa que a gente vai falar depois. Aí continua dizendo: quem defende regras rígidas para os outros, mas não as cumpre. Meu Deus. Origem da palavra. A palavra vem do grego, hipocrisis, que significa representar ou atuar, como um ator no teatro que usa máscara. Por isso a ideia de hipocrisia está ligado a usar uma máscara moral. Meu Deus do céu. Aí embaixo, ele ainda colocou assim: você quer que eu me aprofunde mais no assunto? Eu falei: não, chega. Tá bom demais. Irmãos, isso é um ponto que nós precisamos tratar. Por quê? A hipocrisia, irmãos, ela fleta com a gente todos os dias. Todos os dias. Ela fleta com você todos os dias. E eu vou além. Se não fosse a hipocrisia dos religiosos, o alcance da igreja na sociedade seria outro. Sabe como que as pessoas às vezes nos olham? Às vezes a gente fica batendo nas pessoas lá fora, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Como eu sempre estou aqui falando, pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Conhecem o mundo, são do mundo. E pessoas que estão no mundo vivem as práticas mundanas. As pessoas que estão lá fora, elas estão criando uma resistência contra a igreja por causa do mau testemunho de muitas lideranças
e muitos entre nós. E não adianta a gente falar, ai, graças a Deus que não é comigo. Irmãos, você já ouviu falar do corpo de Cristo? Que a igreja, ela é comparada ao corpo de Cristo? Ela é um corpo. Irmãos, se essa mão aqui, ou se esse dedo pequenininho estiver enfermo, estiver inflamado, estiver latejando, todo o corpo vai o quê? Sentir. Então não adianta a gente querer se colocar fora do corpo. Porque, irmãos, não é certo. Quando a gente olha para os heróis da fé, ninguém se colocava fora do corpo. E quem tentou se colocar, Deus já colocou ele no devido lugar. Eu sempre dou o exemplo de Daniel. Daniel, ele era o culpado do povo de Israel estar em cativeiro na Babilônia? Ele não era. Era jovem. Mas todas as vezes que ele ia orar, ele se colocava no meio. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Por quê? Porque a ideia é a ideia de corpo. Por isso que domingo passado, e é até algo, irmãos, que eu dou liberdade para você me corrigir, porque eu estou tentando com todas as forças mudar essa mentalidade em mim. Irmãos, diante de Deus, o que eu estou falando para você, eu não quero falar mais de ninguém, de igreja nenhuma, de líder nenhum. Eu não quero saber, irmãos, quem pecou, quem errou, quem falhou. Sabe por quê? Porque todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Às vezes nós vamos apontar uma situação que de repente serve como um exemplo para que nós não venhamos ir pelo mesmo caminho, mas às vezes é com dor. A gente tem que fazer isso com dor, com o coração apertado. Se tem alguém que está ensinando errado, se tem alguém que está fazendo de uma forma errônea, irmãos, o que cabe a nós, como igreja? Orar. Orar para que Deus possa trazer luz à mente e fogo no coração daqueles que aceitaram Jesus. Então, eu fiquei pensando, todas as vezes, estou falando eu, Jefferson, todas as vezes que eu falo mal de alguém, todas as vezes que eu falo mal de outro líder, eu estou falando mal do corpo, e eu estou no corpo. Eu não estou fora do corpo, eu estou dentro do corpo. É como se o meu pé ficasse falando mal da minha mão. É como se o meu dedo estivesse falando mal do meu nariz. E está todo mundo no corpo. Então, irmãos, isso realmente é algo que todos nós precisamos mudar. E eu quero falar para vocês algo, irmãos, muito importante. Essa semana eu conversei com uma pessoa e eu quero expor para você isso. Eu conversei com essa pessoa e ela falou assim para mim: a última vez que eu entrei em uma igreja, os irmãos me mediram do alto da cabeça à planta dos pés. Eu me senti constrangido. Outra, eu entrei naquela igreja porque eu estava tendo uma adoração tão linda. Aquele louvor me tocou profundamente. E eu peguei e decidi entrar na igreja. Quando eu entrei na igreja, as pessoas ficaram me olhando, me julgando, me medindo. E isso, irmãos, ficou me incomodando. Sabe por quê? Sabe por que nós não avançamos ainda como igreja?
Sabe por que muitas das vezes Deus não traz mais pessoas, ou até mesmo as pessoas estão indo embora? Porque tem irmãos que não saem pelo pastor, sai por causa do outro irmão. Você sabia disso? Você já parou para pensar que de repente você está aqui hoje e você é culpado de alguém ter ido embora da igreja por sua culpa? Pela forma ríspida que você tratou, pela forma deselegante que você, se dirigiu àquela pessoa? Nesses 7 anos, irmãos, eu já vi muita gente ir embora, e depois eu vou perguntar, mas por que, irmãos? Não, é um assunto que eu não queria tratar, não queria falar. Mas não tem nada a ver com o senhor, não tem nada a ver com a pastora. Aí a gente vai falar, poxa vida, o que aconteceu? Pastor, eu me sinto culpado. Eu me lembro agora de uma situação. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Todos nós falhamos e erramos, todos nós. Todos nós. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente se esquece da lama que saiu. Ninguém aqui estava limpinho quando Jesus nos encontrou. Ninguém. E até hoje muitos ainda nem se limparam totalmente. Muitas coisas a ser mudado. Só que todas as vezes que nós cobramos das pessoas e nós precisamos consertar as nossas falhas e exigimos que as pessoas consertem as suas falhas, nós somos hipócritas. E se tem uma coisa que Deus não tolera, é a hipocrisia. O combate de Jesus, todos os combates de Jesus, quando você vai na palavra de Deus, não era contra as pessoas, não era contra o povo, era contra os mestres, era contra os fariseus, era contra homens que tinham autoridade, era contra homens que tinham conhecimento. Para as pessoas, sabe qual que era o olhar de Jesus? De compaixão. Quando Jesus fala da seara, é porque ele olha para o povo e ele vê aquelas pessoas dispersas. E é quando ele fala, orai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Porque poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Então, irmãos, a cada dia eu tenho entendido que muitas das vezes se calar é você ser sábio, do que falar palavras que vão te julgar, que vão atrapalhar outras pessoas. E é uma coisa que eu não escondo de ninguém, já fiz isso, eu já fiz muito isso, irmãos. Nesses 20 anos de ministério, o que eu já coloquei de pessoa para fora da igreja por ser truculento, bruto, ignorante, não está escrito. E Deus foi me quebrando, chorando pelos cantos, aprendendo a lidar com o não. Então, se hoje eu estou aqui para relatar isso para os irmãos, é para contribuir para a sua vida, para a nossa vida. Esses dias eu falei, e é uma grande realidade. Qual é a referência que nós temos dentro da nossa casa? Já é o termômetro. Tem alguma... Irmãos, se você ainda não se tornou uma referência dentro da sua casa, é porque você precisa mudar. Ao invés de você exigir que as pessoas mudem, mude você. Como eu já comentei aqui, é uma realidade. Quando Jesus ele veio para trazer as boas novas, quem é que estava certo? Jesus ou os fariseus? Jesus. E quem é que morreu?
quem estava certo. O que isso quer dizer? Todas as vezes, irmãos, quem está certo é você que tem que morrer. Não é querer brigar pela verdade. A hipocrisia, irmãos, cristã, é uma pedra de tropeço para a igreja de Cristo nessa terra. Essa é uma grande realidade. Eu quero falar para vocês aqui dessa passagem tão linda, que nos ensina tanto, irmãos. Todas as vezes que nós precisamos falar de hipocrisia cristã, a gente se esbarra nessa passagem aqui. A Bíblia diz assim, João, capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam como? Apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto tentando para terem o que de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar o quê? Uma pedra. O que isso quer dizer? É como se Jesus falasse: olha, já que vocês estão certos e são santos, então se a lei está mandando, comece agora. Isso nos faz refletir o quê? Será que eu tenho pecados? Será que você tem pecados? Irmãos, muitos têm pecados que deveria te deixar mais ainda com o coração quebrantado, mais para baixo ainda, e deveria ter olhos de compaixão. E é algo, irmãos, que a gente às vezes erramos tanto, é querer dar lição de moral em pessoas, devendo muito, irmãos, devendo muito. Você sabe, esse lugar aqui foi feito para ser um lugar, como eu estava conversando com o Gabriel, ele falou assim: pastor, a igreja é o refúgio na terra, é o lugar, é o abrigo, é onde a gente precisa buscar forças, é um lugar de acolhimento. Mas todas as vezes que eu ou você nos colocamos nessa situação de hipocrisia, querendo exigir das pessoas o que nós não somos, isso não agrada a Deus. Nós não estamos falando, irmãos,
que eu preciso aceitar, que eu preciso concordar com erros. Não, mas eu entendo que existe um juiz, existe um Deus que já é a jurisdição dele. Você já parou para pensar realmente como que foi a trajetória de Jesus aqui nessa terra? Se hoje Jesus estivesse conosco, qual que seria a sua reação de encontrar Jesus sentado como uma prostituta? Qual seria a sua reação de encontrar Jesus dentro de um boteco falando com alguns cachaceiros? Qual seria a sua reação ou a nossa reação de encontrar Jesus entre os cobradores de impostos, entre os agiotas? Qual que seria a nossa reação? Então, às vezes nós queremos que as pessoas elas sejam mudadas e transformadas, mas nós não damos testemunho, irmãos. Deus não te escolheu para você ser árbitro de nada, ser juiz de ninguém. Deus nos escolheu, Deus te escolheu, sabe para quê? Para ser o sal dessa terra, para ser a luz, para ser aquele que contagia, aquele que tem uma palavra de esperança, como nós falamos esses dias. Porque é muito fácil bater em quem já está fragilizado. As pessoas estão tão sem estrutura que elas estão se matando. Elas estão cometendo barbáries, loucuras. E nós, eu, você, nós, que somos conhecedores da palavra, somos conhecedores do Evangelho, nós deveríamos estar trazendo refrigério, não confusão, irmãos. Não confusão. Jesus estava sentado com uma mulher que foi pego no ato sexual, irmãos. Imagine a vergonha daquela mulher, a vergonha daquela situação. Mas posso falar para você? Ser cristão é você estender a mão e impulsionar, como Jesus fez com ela. Estendeu a mão, ninguém te condenou, então levanta, ó, vai, não peques mais, mas vai. É da oportunidade. Ser cristão é da oportunidade. Eu creio que Deus está... Eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de falar o que eu vou dizer agora. Deus está transicionando esse ministério. Chega de truculência, irmãos. Chega de ignorância. Com a nossa ignorância, com a nossa truculência, a gente não vai ganhar ninguém para Jesus nessa terra. Ninguém. E a gente sempre vai esbarrar na nossa hipocrisia, porque Deus conhece nós na nossa nudez. Deus sabe da mentirinha, Deus sabe do pecadinho, Deus sabe das coisinhas que muitos praticam, mas às vezes quer arrotar uma santidade, quer arrotar quem não é. E posso falar, irmãos, Jesus está cheio disso. Eu acho que Jesus já está por aqui com isso. Porque a igreja que era para ser um lugar de refúgio, tem sido um lugar de acusação. A igreja que era para ser um lugar que as pessoas venham ser abrigadas e se sentirem amadas, é o lugar de julgamento, de constrangimento.
E Deus tem falado muito comigo, irmãos, a respeito disso. E principalmente algo, ninguém, irmãos, eu acredito, é uma ótica minha, que ninguém conseguirá servir a Deus com alegria se não for por amor. Tem que ser por amor, irmãos. Nem o próprio Senhor quer que a gente fique constrangido, servindo a Ele empurrado. Tem que ser por amor, irmãos. Para a gente finalizar, a Bíblia diz: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. E se essa mulher entrasse numa recorrência, o que Jesus ia fazer com ela? Perdoar de novo e falar: vai e não peques. E se ela entrasse numa terceira recorrência, o que Jesus ia fazer? As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, irmãos. Quando Pedro fala: Senhor, aumenta-nos a fé, é quando Jesus manda ele perdoar 7 vezes 70. Você está entendendo? Irmãos, é muito lindo. Nós fomos alcançados. Você foi alcançado. Eu fui alcançado. Todos os dias, irmãos. Todos os dias praticamente eu subo na minha arinha lá de lavar. Eu olho para os céus, olho para as estrelas. Eu falo: Senhor, obrigado. Como que eu sou grato a Ti, Pai. E eu falo assim: Senhor, me dê sabedoria, me dê amor pelas pessoas. Amor pelas pessoas, o cuidado pelas pessoas. Ah, pastor, mas existe muita gente que não presta. Aí, irmãos, isso não... Deixa para lá. Foque naquilo que é bom. Eu estava murmurando para o Gabriel que na minha infância eu nunca tive um café da manhã praticamente em casa, irmãos. Era uma miséria muito grande. A minha vida era comer abacate. Abacate, irmãos. Eu não sei como que eu não me tornei o Hulk. Não sei como que eu não fiquei verde. Era abacate e farinha com açúcar, cara. Aí hoje eu chego, às vezes, para almoçar com os irmãos. Pastor, vamos um pouco de farinha. Aí eu olho para a farinha. Eu quero ver esse negócio na minha frente. Foi tanta farinha com açúcar, irmãos, que não está escrito. Aí Gabriel falou assim: pastor, graças a Deus pelo abacate. Mas é verdade. Então quando a gente começa a olhar de onde Deus nos tirou, e a gente começa a refletir, a gente começa a se diminuir, irmãos, como diz esse louvor. A gente vai se diminuindo e fala: oh Deus, da mesma forma que eu pequei, continuo errando, tem tantos irmãos assim. Então vamos nos ajuntar e vamos lutar para que todo mundo seja salvo. E encontre o amor de Jesus e o perdão dele. Amém? É isso aí, meus irmãos. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que nós venhamos pensar nisso, meditar nisso. Amém? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar.